A Lei Federal 13.103 de 2015 disciplinou a jornada e o descanso dos caminhoneiros nas rodovias brasileiras, modificando a Lei 12.619 de 2012, que regulamentou a profissão de motorista. Assim, subiu de 4 para 5 horas e meia o tempo máximo de direção contínua. A jornada diária, que era de 8 horas, pode ser agora estendida por até 12 horas, se houver acordo ou convenção coletiva que autorize a realização de 4 horas extraordinárias. E o repouso de 11 horas a cada 24 horas trabalhadas, que antes era sem interrupção, poderá ser fracionado, desde que respeitado o tempo mínimo de 8 horas de descanso. A maior dificuldade no cumprimento da legislação é realmente os costumes da região, esse histórico dessa categoria que passou a ser reconhecida somente em 2012, a ausência desses pontos de apoio para o motorista, para ele cumprir efetivamente os intervalos, e também a questão das condições de tráfego. Durante a audiência pública, os sindicatos dos motoristas e o patronal reclamaram da inexistência de pontos de parada adequados. Esses motoristas e os próprios caminhoneiros acabam ficando refém dos locais de parada para descanso, para cumprimento desses intervalos, tanto nas beiras das estradas como nos postos de gasolina, porque nós não temos local específico para que esses trabalhadores possam fazer esse descanso. Primeiro fizeram a lei, colocaram em vigor, mas os pontos de parada até hoje não teve nenhum que foram feitos para poder realmente ter uma definição clara. O que existe é ponto de parada particular. Graças a Deus ainda tem. A Polícia Rodoviária Federal também defende a necessidade de locais adequados para descanso e apoio aos motoristas de veículos pesados. Desde a publicação da lei que disciplina a jornada desses trabalhadores, foi verificada uma redução no número de acidentes. A gente vem numa redução anual. São já quase 18% de redução de acidentes. É claro que toda lei benéfica ela colabora para que a gente possa buscar essa redução. Não é diferente essa lei do descanso. É claro que a gente precisa ter infraestrutura para fazer com que ela seja cumprida. A Rota do Oeste afirma que foram catalogados 17 pontos de parada ao longo dos 850 quilômetros administrados pela concessionária. São postos de combustíveis com estrutura de apoio, que existem antes mesmo do começo da concessão, iniciada há 1 ano e meio. No contrato de concessão, não há obrigatoriedade de construção de pontos de parada. Para a concessionária não há essa obrigatoriedade. Se amanhã vier o governo definir de sua execução, a concessionária vai acatar. É um estudo esse hoje do governo federal com relação às concessões federais. Para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no momento, apenas esses pontos particulares serão considerados como locais de descanso. A ANTT estuda ainda a viabilidade de exigir das concessionárias a construção de um ponto de apoio, pois essa medida deve impactar no valor do pedágio. Caso haja essa revisão do contrato, vai ter um acréscimo tarifário. Então, nesse primeiro momento, a gente está visando reconhecer os estabelecimentos que já estão na rodovia, para depois a gente solicitar que as concessionárias apresentem o projeto e os cronogramas de obra. Para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, a viabilização de pontos adequados para descanso e apoio aos motoristas é fundamental para cumprimento da legislação. E esse local hoje, a concessionária vem alegando ao longo da investigação de que esse local poderia ser feito em posto de combustível. O que a gente, nesse ponto, com todo o respeito à posição da concessionária, a gente discorda. O que a gente busca é que os postos de gasolina sirvam para a função que lhe é dada, de abastecimento de veículos, mas que o ponto de parada seja feito em um local distinto e patrocinado por quem? Pela concessionária, que já cobra o pedágio, que tem 80% dos usuários no estado do Mato Grosso composto de caminhoneiros e que são os principais usuários da rodovia.